falando sobre o cristão e a política como o primeiro elemento político, que é o cuidado que ele tem com ele mesmo, ou o cuidado que ele tem com a sua vida. A melhor forma de fazer política não é esperar que os outros resolvam para nós, mas é começar em nós uma mudança que possa resolver o problema dos outros. Se nós tivermos uma consciência da nossa responsabilidade, nós já estamos fazendo muito na questão política. Se nós não tivermos essa consciência, estamos fazendo pouco e não adianta ficar esperando que alguém faça, porque tem que começar em nós. O amor começa por nós e é conosco, transformando-nos, que nós conseguimos transformar o que está ao redor de nós. Se nós não tivermos essa consciência, não adianta esperar que o político resolva a nossa situação, que um partido ou que uma atitude de direita ou de esquerda possa resolver a nossa situação. Nós estamos acima disso. Nós estamos seguindo os passos de Jesus. E quando seguimos esses passos, nós fazemos isso de uma maneira notória através das nossas ações. Por isso que na semana passada o texto básico foi o texto da carta de Paulo aos Efésios, e utilizamos o capítulo 2 e especificamente falamos a respeito do verso 8, 9 e 10. Vamos rever isso e aí nós vamos caminhar um pouquinho mais com o nosso pensamento sobre o cristão e política, cristão e a política. Diz assim o texto na carta aos Efésios, capítulo 2, versos de 8 a 10. Ok. Vamos ler juntos? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, aí nós podemos encontrar qual é a base política nossa. Nossa base política não é o homem, nossa base política é a gratidão pelo que Deus nos fez. Reconfigurando, nós não fazemos política porque estamos preocupados em levar multa ou pagar impostos, ou porque nós queremos ser chamados de bons cidadãos. Um crente é um bom cidadão, ele paga impostos, ele não tem medo de multas, porque ele procura agradar a Deus. Isso porque ele tem um sentimento de gratidão pelo que Deus fez para com ele. Então esse é um princípio fundamental para começarmos a nossa visão de política. Tudo que vier à mão para você fazer, você vai fazer bem feito, porque você tem uma gratidão para com Deus. Você não espera que alguém te retribua para que você possa fazer. Você já recebeu tudo que poderia receber, e só há gratidão no seu coração, e quando só há gratidão, as suas atitudes demonstram isso. Então você faz de uma forma bem feita. Ou seja, a nossa preocupação inicial realmente é com o nosso Deus. E dentro dessa linha nós seguimos o ponto de vista reformado que podemos utilizar como matriz, que é o ponto de vista de Genebra. Calvino, como pastor daquele lugar, tendo um conselho que era o grupo político do local, e tendo a própria cidade de Genebra, que se torna uma grande concentração de protestantes que vêm fugidos das suas localidades, porque estavam corriam risco de vida nesses lugares por serem protestantes. Por exemplo, muitos crentes foram queimados vivos, por serem crentes, por serem protestantes. Então Genebra se torna uma cidade de refúgio e uma cidade que teve que lidar com um alto número de um crescimento no número de pessoas, ou seja, um crescimento populacional, e teve que repensar uma série de coisas para ser Genebra. Daí a gente percebe, por exemplo, uma forma modelar para nós como nós gostaríamos que fosse, por exemplo, São Bernardo, Campo, Diadema, Santo André, como nós gostaríamos que essas cidades fossem, se tivesse um povo que serve a Deus e se tivesse políticos que fossem orientados pela vontade de Deus.
Imaginemos, cada cidadão com um coração grato, como ele agiria? Um coração feliz pelo que Deus fez. E como os políticos seriam com esse coração feliz também ao dirigirem esse Estado? E qual seria a base para que esse Estado funcionasse bem? Nós chamaríamos de base bíblica. Então, com isso, eu vou pegar inicialmente 4 teses do Philip Kaiser. Ele é um pastor, né? E ele é de uma igreja lá em Convent Church, em Omaha, em Nebraska. E ele fala de algumas coisas que geralmente a gente ouve sobre política. Ele fala de 4 teses que geralmente utilizamos com política, quando nós falamos de política, cristão e política. E eu quero trazer essas teses para o início da nossa conversa. Diz assim: a primeira pode ser esta: a nossa cidade está no céu e devemos tirar as pessoas da terra. Então a nossa preocupação é em evangelizar, porque a nossa cidade está nos céus. Por que a gente vai se preocupar com política? Não tem razão nenhuma de se preocupar com política. Essa é uma forma que nós chamamos de escapismo, segundo a linguagem do Kaiser, e eu creio que ela é importante mesmo, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas dizendo: eu não estou nem aí para a política, porque Deus controla a minha vida, eu não sou cidadão desse mundo, eu sou cidadão lá no céu, e o que eu tenho que fazer nesse mundo é evangelizar. Quando eu evangelizar, aí sim, né, esse é o papel que eu devo fazer. Bom, é claro que nossa cidadania é celestial, e está correto a gente dizer isso, mas crentes que vivem o Evangelho causam um grande impacto na cidadania terrena. Em outras palavras, nós não podemos dizer que só temos dupla cidadania. Nós temos que dizer: temos dupla cidadania. Nós somos cidadãos dos céus já, mas não podemos esquecer que ainda estamos aqui na terra e somos cidadãos da terra. Inclusive, nós somos brasileiros. Posso ouvir um amém? Ninguém vai dizer amém. Nós estamos aqui na terra e, como cidadãos que estão na terra, sendo cidadãos dos céus, nós temos os nossos compromissos aqui na terra também. É justo, é digno, né, que nós sejamos cidadãos que pagam impostos e que vivem nesse mundo. Então, dizer assim, ó, nossa cidadania está nos céus, é meia verdade, porque nossa cidadania está nos céus realmente, mas nós somos aqui da terra também. Então a gente tem que entender a nossa responsabilidade aqui na terra. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os livre do mal. Então, quer dizer, Deus quer que a gente esteja aqui. E esse é o nosso papel. Qual é o seu papel? Você é sal e luz. Significa que nesse mundo que apodrece, você é alguém que ajuda a não apodrecer tão rápido. Você é alguém que coíbe um pouco a podridão, né? Vamos pegar um exemplo básico. Todo mundo joga no chão. Por que você não joga também? Porque eu não sou todo mundo. Eu sou um cidadão dos céus, eu tenho uma responsabilidade com Deus, minha gratidão. E no meu papel político, cidadão na terra, eu não vou jogar isso no chão porque eu estou causando um impacto ruim. É o que a gente fala aí das enchentes, né? Quando você vê uma enchente, você vê um bueiro, ou algo perto do bueiro, você vê lá, garrafa PET de 2 litros, um monte, garrafa PET de 250 ml, um monte. Imagine, cada um que pegou uma garrafinha daquela e jogou fora. Cada um daqueles que jogou é culpado daquela enchente que está acontecendo ali, né? Mas é um negócio tão sem sentido, tão pequeno, Então imagina 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1.000, 1.200, 5.000 pessoas fazendo isso. Toquinho de cigarro, imagina, só um toquinho só. Isso é típico de um cidadão que ele não tem uma visão política, e é aquilo que nós falamos. A política começa com o cidadão. Se ele não tem essa visão política, ele é culpado daquela enchente. E se alguém morreu, aquela bituca ajudou na morte daquela pessoa. Tirou a cama de alguém que foi, largou, molhou o colchão, essa pessoa não tem nem onde dormir. Aquele que pegou a garrafinha e jogou é um dos culpados também. Eu não tem nada a ver com isso. É alguém que tinha que passar lá e bater a rua. Esse é o ponto. Esse é um outro trabalho que pertence a um outro cidadão. Cabe a você realizar o seu papel. Então, primeira tese do escapismo
é dizer assim: não, eu sou cidadão do céu, não me preocupo com isso tudo aqui não. Não me preocupo com isso. Isso é típico para a nossa saúde, né? Eu vou morrer mesmo. Então o que você faz? Você arrebenta de refrigerante, você arrebenta de tudo quanto é tipo de gordura trans, aí, sei lá, né? Faz tudo isso, não tem nenhum problema, né? Mas eu vou morrer mesmo, morro feliz, né? Talvez se você vivesse mais, você poderia abençoar outras pessoas, vivendo mais, né? Mas eu sou um cidadão dos céus. Primeira tese, cuidado, nós temos dupla cidadania, somos cidadãos dos céus, mas estamos aqui na terra. Segunda tese, o reino de Deus não é deste mundo, né? Eu coloquei um sujeito aqui que representa bem quem ia desligar. Vocês perceberam que eu coloquei um sujeito para representar bem alguém que ia desligar. Então, o reino de Deus não é deste mundo, né? Mas é interessante que Jesus Cristo diz assim, na oração que ele nos ensina: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, desejar o reino de Deus é perceber que ele pode chegar aqui quando nós temos mais pessoas vivendo e fazendo a vontade de Deus, vivendo e fazendo a vontade de Deus. Eu fico olhando pessoas que vão para países que estão chamados países do primeiro mundo, e geralmente são países que têm uma influência reformada, e as pessoas chegam e falam assim: nossa, é tudo tão limpinho lá, nossa, lá é tudo tão organizado. Recentemente uma empresa tem colocado bicicletas, aquelas bicicletas amarelas, não sei se vocês já viram. Alguém disse assim: isso aí funciona em país civilizado, porque num país como o nosso, né, essa bicicleta amarela ela vai se transformar num monte de coisa, né? Vocês já viram as bicicletas amarelas que são jogadas não, ficam, né, por aí. Então, quer dizer, alguém vai dizer: dizem que pegaram a bicicleta, jogaram no rio, alguns pegaram a bicicleta e furaram os pneus, quebraram todo. Então, alguém fala, isso é uma ideia do primeiro mundo. A gente tem que entender que essa é uma ideia escapista, esse negócio nosso. O reino de Deus não é deste mundo. Então eu não vou me envolver com política, porque a preocupação boba aí desse mundo, né? Vai ser sempre a mesma coisa. Vai surgir um que vai roubar, e o outro que vai vir, depois vai roubar também, e vai surgir o outro que vai roubar. Então eu nem vou votar, porque é sempre a mesma coisa, nunca dá certo. O que nós aprendemos na oração do Pai Nosso é que a gente gostaria de ver o reino aqui também, este reino, ok? Bom, uma outra coisa, escapista também, não estamos buscando apenas, aquelas coisas que são de cima. Então, eu não tenho que olhar para esse mundo, eu sei que nesse mundo eu não vou ter muitas vantagens, eu sei que não vou ter muitas... Não tem que se preocupar com política, porque eu tenho que olhar somente com as coisas lá de cima. E essas pessoas usam até o texto de Paulo, em Colossenses capítulo 3. Pensai nas coisas lá do alto. Então, quando você fica trabalhando, pensando muito em política, ficar estudando muito em quem vai votar, como que vai ser a votação, tudo isso, eu acho que isso é perder tempo, porque a gente tem que pensar nas coisas lá do alto. Nessas a gente não se arrepende e não vai ter problema nenhum. Você já escolheu quem você vai votar? Não, né? E como você vai votar? Você já pensou nisso? Vocês perceberam que eu tenho falado desde o início do ano, e esse ano não é um ano de Copa, mas é um ano de eleição? Porque se você acha que não dá para resolver as coisas com o voto, talvez você esteja dizendo o seguinte: toda a minha esperança está lá nos céus. Mas o que a gente vê, por exemplo, em Colossenses capítulo 3, vamos lá, aliás, do texto de Colossenses. Geralmente as pessoas dizem, pensar lá nas coisas do alto, né? Como diz o verso 2, não é isso? Colossenses 3, verso 2. Mas olha o que diz no verso 12.
Revesti-vos, pois, Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Você está percebendo? Pensar nas coisas lá do alto. Mas tudo que Paulo está dizendo aqui, onde que a gente vive essas coisas? Aqui. É aqui. Olha só, habite, verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Então, quando você chegar lá na urna e quando você votar, você não vai estar fazendo uma coisa da terra, você vai estar fazendo uma coisa também dos céus. E você vai dizer: Senhor, abençoe esse voto. E se esse candidato for o seu candidato, que esse homem ou essa mulher possa ser uma bênção para o nosso país. Fazer isso é de Deus. Fazer isso é espiritual. E fazer isso é pensar aqui nesse mundo também e entender que o reino de Deus é uma bênção para nós, inclusive nesse mundo. Olha aqui o que a gente está dizendo. Geralmente, como que a gente vai votar? Você não está nem aí. E alguns podem fazer o seguinte: isso não vai resolver de nada, porque isso aqui é tudo roubo, isso aqui está tudo errado, isso aqui está tudo errado, isso é. Não tem nada de espiritual no que a pessoa está fazendo. Não tem nada de espiritual no que ela está fazendo. Quando a gente percebe que esse texto está dizendo que tudo que nós devemos fazer, como que diz o texto, tudo que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu estou fazendo isso aqui em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que isso aqui seja uma bênção. Em nome do Senhor Jesus, que esse nosso prefeito, que esse nosso governador, que esse nosso senador, que esse nosso deputado, prefeito não tem, que esse nosso deputado estadual, federal, que esse presidente possa ser uma grande bênção. Mas quantas vezes você orou quando você fez isso? Lá na urna. Pergunto para você, quantas vezes você orou? Ninguém aqui está dizendo que orou. Então significa que nós não entendemos que isso é espiritual. Nós entendemos que isso é carnal. É um escapismo. É como se dissesse: não, que eu estou pensando só nas coisas do alto mesmo. Vou ao céu. A gente não entende que política é uma coisa também espiritual. Como devemos entender política. E geralmente a gente tem raiva de política, né? E faz tudo a lá sabem, como dizem por aí. Quinta coisa é essa. O mundo não é importante. Tá bom? O mundo não é importante. Esse é um outro escapismo. Esse senhor tem uma frase que diz o seguinte, né? É o Vernon Green. Certa vez ele disse: você não dá uma polida no casco do navio que está afundando. Já pensou? Já pensou, Paulo? Poliu o casco do navio enquanto ele está afundando. Então alguém vai dizer assim: por que eu tenho que me preocupar com política? Esse mundo jaz no maligno. E se esse mundo jaz no maligno, não tem que ficar preocupado com política. Deixa afundar. Vai vir um, vai vir outro. Se dane. Bom, João Batista não estava polindo o casco do navio quando resolveu enfrentar os problemas políticos em Lucas 13, 3, 19. Ele não está enfrentando, ele não está olhando para um casco de navio que está furado e ele está polindo. Ou seja, é nossa responsabilidade votar e votar bem. É nossa responsabilidade pensar em quem estamos votando. Mas eu só, reverendo, não vou fazer diferença nenhuma. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Meu voto não vai prestar para nada, né? Cuidado. Essa é a forma constitucional que você tem para tentar mudar esse país. É uma forma justa
que entendemos ser bíblica, como a forma democrática de você poder fazer a diferença no seu país. O quanto você está levando isso a sério? Geralmente a gente não leva, sabe por quê? Esse mundo já está afundando, eu vou ficar polindo o casco de um navio que está afundando. Para que serve isso? Falta para nós consciência política, para nós falta consciência política, porque muitas vezes quando temos consciência política, estamos nos metendo na péssima política. Falta para nós uma consciência clara daquilo que é espiritual. Por isso, quando a gente pensa em coisas ligadas à vontade de Deus, nós achamos que não tem nada a ver com o aspecto político, é porque a gente entende que o negócio de Deus é orar, ou ler a Bíblia, ou ir para a igreja. Tudo isso também mas votar e pensar em política também é espiritual. É também espiritual. O que falta para todos nós? Falta uma boa consciência bíblica política, que a gente não tem. Nós não entendemos nada de política dentro da visão bíblica, e não estudamos isso e nem estamos interessados nisso. A gente gosta mais daquelas pregações que falam sobre você vai vencer, vai dar tudo certo na sua vida, você é vencedor, vencedor você é, vencedor, vencedor, vou vencer, e vou vencer, e é sempre isso que a gente está pensando, como se só isso fosse importante e política não fosse importante, como se não tivesse um valor. Vamos um pouquinho para Calvino? Ele vai nos mostrar aqui algumas coisas para a gente quanto a isso. Deu para entender os 4 escapes? Deu para entender? Então, o Kaiser, eu creio que dá umas dicas interessantes para a gente quanto a isso. Vamos falar um pouquinho sobre Calvino e sobre esse ponto aqui, a estrutura e os órgãos da sociedade provisória, a igreja e o Estado, sua dependência e sua oposição. Então, a igreja. Para Calvino, a igreja deveria ser vista como célula humana da sociedade. Opa, isso é pesado. Tá bom? Vamos repetir? Célula humana da sociedade. Diga comigo. Célula humana da sociedade. Eu não estou doutrinando vocês. Eu só quero que vocês tenham que lembrar disso. Por que Calvino entende que a igreja deve ser uma célula humana da sociedade? Aí volta para o primeiro estudo que eu dei para vocês sobre política. Política começa com quem? Com o político? Com o presidente da república? Com o senador? Política começa com quem? Se você faz a coisa correta e todos numa igreja fazem a coisa correta, então aqui nós temos uma célula bem forte já, porque aqui temos quase 100 pessoas aqui. Então nós temos aqui já uma célula forte. Ninguém aqui é corrupto, engana o outro. Não é verdade? Não é? Ninguém aqui, por exemplo, engana o fisco, por exemplo. Entendeu? Imposto de renda. Sabe aquelas dribladas do imposto de renda? Ok? O que nós estamos dizendo aqui é que nós somos uma célula humana da sociedade. A igreja deve ser essa célula. A quantidade de crentes que aumenta deveria fazer com que isso acontecesse. Aí eu pergunto para vocês, aumentou muito o número de crentes desde a década de 80 até agora, nos anos 2000, estamos na década de 20 dos anos 2000, década de 10 do ano 2000. A gente vê mudanças drásticas, assim, a gente vê que o nosso Brasil melhorou 100%. Né? Eu poderia passar aquele vídeo que eu gosto de passar para vocês. Lembra aquele vídeo que eu gosto de passar para vocês? Quando você tem um repórter e ele fala assim: brasileiro é honesto? Aí o cara, sim, brasileiro é honesto. E político é honesto? Ele diz: não, político está longe de ser honesto. Você lembra desse vídeo que eu passei para vocês já? Acho que alguns que me acompanham aqui nos estúdios de quarta já viram já. Né? Isso, não, é assim, a pessoa vai lá e dá o troco errado, mas é uma pegadinha mesmo. E a pessoa pega o troco e fala assim: ele conta e coloca no bolso, né? E aí chega o repórter para ele e fala: brasileiro é honesto? Brasileiro é honesto. E político é honesto? Não, político está longe de ser honesto. E se você recebesse o troco a mais, você devolveria? Devolveria, Então, e aí ele pega e fala assim: a moça lá te deu troco a mais, por que você não devolveu? Aí pega a pessoa no contrapé, né? Coloca, por exemplo, um óculos num determinado lugar
e deixa lá o óculos. E a pessoa vai e pega, né? E aí ele chega, se você encontrasse uma coisa que não é sua, você devolveria, e a pessoa está com óculos na mão, né? Então, esse é o ponto. Por que a igreja deve ser uma célula viva da sociedade? Porque antigamente, quando alguém falava assim, vou empregar um crente, quando empregava um crente, era sinal de que estava empregando o quê? Uma pessoa honesta, que não falava palavrão, que não bebia, que não vivia chegando atrasado, que não dormia, né? Não dormia, era uma pessoa honesta. Mas hoje, se você falar de um crente, como é que é o ditado aqui da igreja, quando a gente vê alguma coisa? Negócio com crente, dinheiro na frente, né? Então nós temos uma dificuldade danada, porque a gente não tem essa gratidão em nós, e tudo que a gente faz tem uma preocupação. O que eu ganho nisso? O que eu ganho nisso? E é assim que algumas pessoas fazem com voto. O que eu ganho nisso? O que eu ganho nisso? Mesmo que seja o seu parente, se ele não é um bom candidato, você não pode votar nele. Mas é meu parente, né? Fulano de tal teve 5 votos, né? A família dele tem 10 pessoas. Então, quer dizer, alguém vai dizer, por que meu parente está votando nele? Porque o parente não consegue ver nele o governante. Ele está correto. Outra coisa, não há distinção entre igreja, corpo de Cristo, e a instituição eclesiástica. A instituição humana, provisória, convive no mundo do que está caduco pelo pecado. Então ele está dizendo o seguinte: a instituição humana, provisória, está convivendo no mundo e esse mundo está caduco. Então, essa igreja que está no mundo, que é uma célula viva da sociedade, que ajuda a não apodrecer mais, ela está enfrentando a caduquice do mundo. A caduquice do mundo é isso que a gente vê. É a pessoa fazendo algo, mas por interesses dos piores possíveis. Interesses dos piores possíveis. Vamos falar deles: nepotismo, corrupção, rouba mais faz. São todos esses detalhes que a gente diz, não podemos acreditar nisso, não é isso que a gente está dizendo. Isso é um mundo caduco. É um mundo caduco. Se você mentir, você não vai conseguir. Se você não mentir, você não vai conseguir. Se nós caminharmos por essa linha, nós estamos perdendo a força da célula viva da sociedade e estamos entrando na caduquice do mundo também. Na caduquice do mundo. Se não for assim, ninguém sobrevive. Então talvez seja necessário que você seja um pouco mais pobre do que com a riqueza que você tem. Deixa eu só pegar uma coisa aqui. Eu conheço algumas pessoas que chegam no político e pedem uma vaguinha no hospital, né, para que ele entre lá no hospital e possa fazer determinado exame, fazer determinada cirurgia. Eu conheço crentes que fazem isso. Sabe o que esse crente está fazendo? Furar fila. Sabe o que é furar fila? Uma série de outras pessoas que talvez precisam mais do que ele, não está entrando lá porque tem um amiguinho do vereador ou do deputado que deu um encaixe nele lá. Aí a pessoa fala assim, graças a Deus que Deus mandou fulano. E os outros 30 que estão todo arrebentados lá, graças a Deus para mim, o resto que se dane. Falta uma consciência clara política pessoal e a gente fica querendo meter bronca em político, querendo criticar político. Você está fazendo errado. Você é sem noção. Terceiro, quanto à igreja e seu relacionamento com o Estado, Calvino pensava: a igreja nunca terá uma autonomia cristã quando estiver atravancada pelo Estado. Então, qual é o posicionamento reformado? Igreja não pode estar atrelada ao Estado. É por isso que vocês não veem nos púlpitos da nossa igreja a gente colocando um deputado para falar, um vereador para falar, um prefeito para falar. Não é. Ele chega lá e alguém chega para mim e fala assim: vereador tal está aí. Que bom, seu vereador. Deus abençoe, que Deus abençoe seu ministério, sua vida, né? Que você possa servir a esse nosso município. Vá com Deus. Por quê? Porque nós não temos uma ligação e não podemos transformar púlpito num palanque. O púlpito ele tem que falar da palavra de Deus. O político ele tem que demonstrar o seu serviço com a vida dele,
com a atitude dele, com a ação dele. É isso que ele tem que ser como político. Então, não é nada contra aí, né, aos políticos, nós oramos por eles, mas quando a gente vê igreja trabucada ao Estado, você tem um grande problema. Você fica preso. E Calvino vai dizer, não, é importante que a igreja tenha liberdade para não ficar preso de forma alguma ao Estado. Pois o Estado sempre estará inclinado a facilitar, encorajar e proteger uma falsa igreja. Olha que interessante essa frase. O Estado sempre estará inclinado a facilitar, encorajar e proteger uma falsa igreja, desde que lhe seja favorável e submissa. Sabe o que é isso? É uma igreja que pode apoiar um ladrão, por exemplo, mas ele é um bom deputado, ou um bom presidente, ou alguma coisa assim. E aí você vê a igreja junto com a pessoa e dando margem lá para fazer uma missa, um culto, alguma coisa assim. Alguns desses que foram presos recentemente, pelo que tudo indica, eram evangélicos e receberam o aval de muitos pastores para pregar, para usar os púlpitos para falar das suas plataformas de governo, que falavam isso, mas no final foram parar na Lava Jato, e a gente sabe onde eles foram parar depois. Uma outra coisa, ordem civil e política. A sociedade não pode viver sem autoridade. Deus lhe confia missão de caráter particular. Olha que interessante. Apesar dos políticos poderem viverem como corruptos, nós entendemos que a autoridade dada a eles é uma autoridade divina. E por isso nós temos respeito para com as autoridades, os respeitamos. O que mais especial há da doutrina política de Calvino é a revalorização do ensino bíblico, segundo o qual é o Estado uma instituição criada e sancionada por Deus. A partir desta afirmação de base é que se deve compreender tudo que concerne a ordem política. O Estado não é, pois, um mal necessário, mas um instrumento da providência divina. Para muitos filósofos chamados contratualistas, o Estado é um mal necessário. É uma espécie de poder que tem que coibir a maldade dos outros. Não, na visão de Calvino, para nós, na visão bíblica, nós entendemos que o Estado é um instrumento da providência divina. Queira ou não queira, você pode viver uma certa ordem graças ao Estado. Queira ou não queira, mas você vive graças ao Estado. Então, uma coisa que a gente está entendendo aqui é que política é enxergar a bênção de Deus através dos nossos governantes. Essa consciência é muito boa para nós, porque alguns realmente vão pensar que é um mal necessário. Nós entendemos que é por meio da autoridade que Deus estabelece a paz e a ordem no mundo. Por exemplo, você começa a pensar isso em casa, não é? Meninas, vocês respeitam a mãe de vocês? Tem ordens lá na casa? Essas ordens são chamadas de leis. Vocês têm leis estabelecidas pela CLAI. Você pode tomar banho, sei lá, quantos minutos. Você pode comer somente 2, né? Somente 2. Quer dizer, todas essas questões é porque a gente vive num Estado. A casa já é esse início. O pai, a mãe, tudo isso representa a ideia de autoridade. Isso foi estabelecido por Deus. Por quê? Porque Deus é autoridade. E Ele constitui a sociedade como um campo de autoridade. Então a autoridade para nós não é uma maldição, é uma bênção. É uma bênção. Limitação do poder do Estado. Se sua mãe chegar para vocês e falar assim: vocês agora vão adorar a essa entidade, a Samambaia Poderosa. Sua mãe se tornou devota da Samambaia Poderosa, né? E aí ela chega e fala assim: minhas queridas, vocês agora vão adorar a Samambaia Poderosa. Vocês vão dizer: nós não vamos adorar a Samambaia Poderosa. Por quê? Porque nós adoramos ao único e verdadeiro Deus. Então o Estado tem que ter um limite
com relação ao seu poder. E a gente vai ter uma compreensão desse limite quando a gente percebe que algumas dessas coisas desagradam a Deus. Então, diante disso, né, sendo de origem divina, é um poder político limitado por Deus em sua função e em seu fim. Os magistrados estão a um só tempo a serviço de Deus e também do povo. Essa é uma das coisas que a gente pode dizer para o magistrado. Toma cuidado com o que você está fazendo, porque você está aí para servir a Deus. E se você fizer errado, você vai causar grandes danos para a sua vida. Isso é o que a igreja deve falar para o Estado. Ai daqueles que roubaram, ai daqueles que roubam, ai daqueles que fizeram falcatruas com dinheiro alheio. Essas pessoas estão mexendo com a autoridade do próprio Deus. Então, para nós, não há nem revolução e nem conformismo. Os cidadãos devem obediência às autoridades, pois que o mandato desta vem de Deus, já que sua função é divina. Tem as autoridades políticas direito à obediência e à submissão de todos, dos homens, dos cristãos em particular. Calvino criticava a desordem do espírito revolucionário e o conformismo político. É preciso lutar contra aquilo que destrói a autoridade, notadamente contra duas tendências naturais do homem: o espírito revolucionário, que visa a reverter as autoridades constituídas, ou o seu oposto, o conformismo, oportunista, que ajuda os detentores do poder, abandonando todo o senso crítico e todo discernimento reclamado pela fé cristã. Então, nem revolução e nem conformismo. Qual é o nosso problema? Nosso problema é que muitas vezes a gente parte para a revolução e no outro campo a gente parte para o conformismo. É tudo assim, assim é e assim será. Esse elemento é muito ruim também, do conformismo, que é um dos mais utilizados por nós, onde não há mais nenhuma preocupação com aspectos políticos, né? Quem aqui pensou em votar branco, por exemplo? Votar nulo? Aí, ó. Votar branco, votar nulo. Não pensei, hoje eu estava em casa, e alguém que eu gosto muito, olha, eu não pedi voto. Eu falei assim, desculpa, aqui só tem velho, a gente não gosta. Ah, é? Tá vendo? Aqui só tem velho. Só tem velho, a gente não gosta. Não volta mais, tá bom? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Como você diz, é um direito seu, tá bom? Isso te assiste, você tem o direito de fazer isso. É um direito seu. Aliás, se o nosso país não tivesse a obrigatoriedade de votar, causando dificuldades com passaportes e tantas outras coisas, por certo nós teríamos muitas pessoas que iriam para a praia no dia da eleição, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que o elemento voto é o elemento que pode causar algum impacto, né? Se você diz, eu não estou nem aí, ou por exemplo, nenhum desses serve, você tem que avaliar realmente o menos ruim e procurar tentar fazer alguma coisa com o menos ruim, porque caso contrário isso é um conformismo. Isso é um conformismo. E é como se dissesse, qualquer coisa está bom, deixa que vai, deixa que fique do jeito que é. Então quando aquele governo está governando, você votou nele, porque você concedeu esse poder para que os outros acertassem no seu lugar. Então os votos brancos e nulos de alguma maneira causam esse impacto. Dois caminhos que a gente tem, ou muitas vezes a gente quer a revolução, quebrar tudo, ou outro caminho que é conformismo, não está nem aí com nenhuma dessas coisas. E aí entra um aspecto importante na visão reformada, o ministério da oração para destruir poderes injustos. Contra a autoridade injusta, agir pela via legal, mas o dever de submissão às autoridades políticas não é ilimitado. Contra os governos injustos é preciso agir pelos meios legais que estão na mão do povo. Consequentemente, é de mistério, de uma forma ou de outra, dar ao povo o poder legal de derrubar o seu governo. Ok? Como que a gente faz isso? Por exemplo, hoje nós estamos falando muito de ficha limpa. Ficha limpa. Por que a gente tem que votar em ficha limpa? Porque foi provado por A mais B que algumas pessoas que têm algum problema ou que já teve algum problema, essa pessoa já não é digna mais de confiança. Então a ficha limpa é uma das formas que foi criada aí
para que a gente possa ter uma preocupação. Quem vai ser o meu deputado estadual? Quem será o meu deputado federal? Ele não pode ser o meu amiguinho. Ele tem que ser alguém que tenha uma compreensão do que é governar, né? Então, desculpa, tá? Quando eu chegar lá, eu explico para vocês. Eu acho que não é muito condizente, tá bom? Quando eu chegar lá, eu explico para vocês. Aí todo mundo vota por um voto de protesto, né? Independente de como foi bom ou não. O que eu quero dizer é que quem está se metendo com a política tem que ter qualidades para se meter com a política. Deveria, ao menos, né? Justificação de modo excepcional da revolução. Deus pode também, ocasionalmente, suscitar chefes a quem dirige o chamamento de derribar os poderes injustos. Trata-se de salvadores providenciais que Deus suscita, seja do interior, seja do exterior da própria nação, quando a desordem alimentada pelo governo é maior que a injustiça da revolução. O que significa isso? Que na maioria das vezes a igreja vai fazer a diferença por meio da oração, suscitando alguém que possa fazer a diferença, né? Quando algo está injusto, quando algo é injusto. Então, uma das grandes armas da igreja é a oração, e se colocar diante de Deus e se derramar em oração, pedindo para os governantes, quem foi eleito, quem será eleito. Então, esse é um ministério importante. Então, a missão política da igreja, basicamente, são estas aqui. Primeiro, orar pelas autoridades, aí compreendidas as que perseguem também os cristãos, inclusive aquelas que perseguem os cristãos. O Senhor abençoe essas autoridades. Nós estamos perseguindo, como é que a gente vai pedir para abençoar? A gente quer que acabem com eles. Não, né? A gente pede para que Deus abençoe. Abençoe, Senhor, essas autoridades, e que eles possam entender a nossa missão, que possam entender o nosso posicionamento. Então, se chegar aí de repente alguém que é favorável a casamentos homoafetivos, aborto e tudo mais, nós vamos orar por essas pessoas também. Vamos pedir para eles, vamos pedir para que Deus os abençoe. Mas é claro dizendo que nós rogamos que isso não aconteça, isso não ocorra, né, que não tenha isso. 2. Advertir as autoridades. Ao lado da oração, a tarefa particular da igreja em relação às autoridades consiste em retirar-lhes assiduamente o senso de divino do seu ofício e pô-los expressamente em guarda contra todo o abuso de seu poder, toda fraqueza ou toda injustiça que cometerem ou tolerarem. Se a primeira parte é a oração, a segunda parte é advertir. A igreja, por isso que ela não pode estar ligada ao Estado, porque ela tem que ter esse papel fundamental de advertência. Você está entendendo? Ela tem que advertir. Se vocês aprovarem esse tipo de plano, vocês estão indo contra Deus. Cuidado. Há grande perigo nisso. Tomem cuidado com isso. Por exemplo, aprovar o aborto, para nós, eu creio que será um grande flagelo para o Brasil, a aprovação do aborto. E outras tantas leis que são muito complexas aí, que implicam seriedade. Então, o que a igreja deve fazer? Orar. Segundo aspecto, advertir. Você sabia que a IPB muitas vezes lança documentos para o Senado, para o Congresso? Você sabia disso? Sabia não? Então você tem que saber, porque você é presbiteriano, ora bola. Você tem que saber que isso está acontecendo. Como é que você sabe disso? Você tem que entrar no site do IPB, você tem que compreender o que acontece com o IPB, quais são os passos do presidente do Supremo Conselho, que é o seu presidente. Isso é entender política, isso é viver política. Se você está dormindo, você não está entendendo que você, olhando para isso e orando por isso, pode estar fazendo muita coisa. Por isso que nós muitas vezes somos tão ruins em muitas coisas. É porque a nossa maneira de ser cristãos é o seguinte: eu vou eleger alguém que vai lá no Congresso para que ele possa nos dar liberdade para cultuar com tantos decibéis. E é muito pouco isso. Nós estamos pensando em algo muito maior, e isso significa advertência, que é a voz profética da igreja. Terceira coisa, tomar a defesa dos pobres e dos fracos contra os ricos e os poderosos. Na visão reformada,
a igreja cristã, ela teria que ter uma preocupação em observar o que está acontecendo, né, com relação aos mais debilitados pela pobreza, e ficar de olho nessa questão. Ou seja, nós deveríamos ficar de olho em leis que poderiam apoiar pessoas que têm maior dificuldade, que talvez esqueçam um pouco dos bancos e se lembrem um pouco mais das pessoas que estão passando necessidade. Então a gente precisa olhar para que tipo de leis estão sendo votadas. A gente teria que ter a compreensão, olha, o bairro tal está sendo esquecido. A igreja precisa falar dessas coisas. A igreja precisa estar envolvida com isso. E quarto, recorrer à autoridade política na aplicação das sanções disciplinares. Né? Sanções disciplinares. Vou pegar um exemplo bem clássico aqui, bem muito tranquilo para a gente. Aqui a gente está tendo algumas dificuldades com trânsito. Mas você percebe algumas pessoas estacionando onde não poderia estacionar. Aí complica mais ainda. A gente pode chegar para uma autoridade e falar assim, olha, esse carro está no lugar que não pode estar. Por que ele está ali e ninguém está fazendo nada? É dever do Estado cuidar disso. Então, a igreja, ela ora, ela adverte, ela toma defesa e ela recorre à autoridade política. Então, a obediência devida às autoridades políticas é limitada, sobretudo pela obediência que o homem deve a Deus. O governo injusto retém a sua autoridade em tudo o que exige de seus governadores. Deixa eu pegar dois exemplos para vocês disso. Vocês conseguem me trazer dois exemplos bíblicos disso? Consegue? Dois exemplos? Quem consegue pegar dois exemplos? Romanos 13, né? Quando fala que levanta, né, autoridade. Boa! Ali é um exemplo de orientação mesmo, né? Com toda a autoridade constituída por Deus, devemos fazer isso. Mas aqui no caso é de desobediência à autoridade, por uma obediência a alguém maior, que é a Deus. Você lembra disso? Se lembra das parteiras lá com Moisés? Que elas não mataram algumas crianças? Porque esse princípio é contrário à vontade de Deus. Então elas foram fiéis a Deus e não a Faraó. Se lembra de Pedro e João, quando eles foram orientados pelo Sinédrio para que eles não pregassem mais sobre Jesus? Ó, nós vamos soltar vocês, mas vocês não pregam mais sobre Jesus. O que eles fizeram? Continuaram pregando, porque eles disseram o seguinte: importa mais agradar a Deus que aos homens. Em outras palavras, quando que a gente pode se revoltar contra o Estado e lutar até contra o Estado? Quando o Estado, de alguma forma, quiser que a gente desobedeça às leis de Deus. Daniel também. Nós vamos desobedecer o Estado, né? E vamos continuar. Ó, vocês não podem mais cultuar. Nem que a gente vá para o porão cultuar, nem que a gente vá para algum lugar, mas a gente não vai obedecer o Estado, a gente vai obedecer a Deus. Está entendendo? Então, termino aqui com a nossa posição. Eu termino aqui com a minha. Vamos lá. O Brasil que eu quero dizer. Então, o que a gente precisa fazer? Né? Não adianta mandar um vídeo, tá bom? É importante que a gente possa orar pelas autoridades. 1 Timóteo 2, oremos pela autoridade para que tenhamos uma vida tranquila, diz lá o texto. Então, o que a gente deve fazer? Senhor, eu quero um país sem corrupção. Ó, tem que ter fé. Tem que ter muita fé. Tem que ter fé. Mas aí a gente está falando para Deus, porque não adianta dizer o país que eu quero é um país sem corrupção. Né? Eu achei legal um menino uma vez lá, e que melhora a merenda, porque eu não aguento mais comer bolacha e tomar suco de caju. Não aguento mais tomar suco de. Não aguento mais comer bolacha e tomar suco de caju. Melhor a merenda, né? Mas esse é o ponto. Qual é o Brasil que eu quero? Eu quero um Brasil que não tenha mais corrupção. Mas para quem que eu estou pedindo isso? Para Deus. Para Deus não é impossível.
Que a gente possa ter um país melhor, sem corrupção. Que a gente possa ter um país que haja leis justas, leis realmente justas. Né? Como seria bom se nós tivéssemos leis mais justas. Eu queria um país que a gente tivesse impostos condizentes. A gente paga muito imposto mesmo. Muito imposto. A gente paga muito. Se você detalhar o imposto, você vê 27,5. Quem ganha 3,100 bilhões. É um absurdo. É um absurdo. Um quarto do presidente do governo. Se tivesse um diretor do Oceano Oeste, você pagaria com o maior prazer. Com o maior prazer. Mas não tem isso. Nós pagamos o imposto do primeiro mundo e temos uma vida de quarto mundo. Né? Ninguém nem fala que é de terceiro, de quarto mundo, porque eu olho para o PS Central, outros lugares, aí você fala, nossa, como é que as pessoas estão ali? Se tivesse leis justas, o governo poderia coibir esse. Exatamente. A gente vê, por exemplo, todas as áreas, né? Segurança você tem um poder e um outro poder lá dentro, que é o poder das prisões. Você fala, mas como é que pode funcionar de uma forma tão harmoniosa assim? E aí a gente tem que olhar para esta oração, Senhor, que nos livre do mal, para que haja boa distribuição de renda. Boa distribuição de renda. A gente precisa disso. Agora, não, sou obrigado, principalmente, responsável. Eles estão se degradando lá com fim. É isso aí. Que haja uma harmonia, né? Que haja entendimento, que eles possam também compreender. já foi mudado muito, não tem emenda nas leis aí. Então, a grande arma que o cristão tem, e uma das mais fortes, é a oração. É a importância da oração. A grande importância da oração. Aí eu tenho que perguntar para vocês já oraram quantas vezes pelos governantes, né? Todo o processo político aí, vocês já oraram, têm orado, têm procurado a Deus dessa forma? Aí, cuidado, se você pensar que é pouco, você não está mexendo com os polícias, você está mexendo com Deus. Porque para Deus não é impossível isso. Então, orar pelas autoridades, ok? Um outro aspecto, cristãos devem se submeter às leis, né? Então, esse princípio é claro. Quando damos bons exemplos seguindo a lei, desde que essas leis sejam condizentes com a vontade de Deus. Então, se alguém quiser tapar a nossa boca com um tipo de lei que vai contra a vontade de Deus, nós não vamos fechar a boca, não. Nós não vamos deixar ficar desse jeito, não. Nós vamos adiante, vamos ir além. Então, mas uma coisa é certa: cristãos se identificam quando eles são muito fiéis às leis, eles obedecem às leis. E devemos obedecer às leis. Então, esse princípio é muito importante para nós. Como cristãos, nós devemos orar e devemos ser obedientes ao Estado, desde que esse Estado não queira que a gente faça algo que desagrade a Deus, mas devemos ser obedientes. Tem que pagar o imposto. É duro, mas tem que pagar. Aí o outro que não paga e depois é perdoado, então, olha, a sua parte, você sempre tem que entender aquilo que a gente leu no texto de Colossenses, tá bom? E tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Então, se você ficar pensando no que os outros, né? Imagina o quanto é triste. Você paga imposto, talvez um pai, uma mãe deveria estar lá no leito, mas ele não está no leito porque um vereador veio e colocou um amigo lá no lugar, alguém que votou nele. É triste isso, mas é importante que você faça a coisa certa, né? Coisa justa. O que devemos fazer? Nós devemos recorrer aos nossos direitos. Então significa que um bom crente, ele conhece também a Constituição. Ele deve conhecer a Constituição. Tá bom? É a Constituição que nos fala isso aqui, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, você é livre para expor o
que você não acredita ou que você questiona. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ou públicos, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Em outras palavras, nós podemos protestar, nós podemos fazer uma passeata, nós podemos atuar, temos o direito de fazer isso, ou seja, nós podemos protestar, podemos agir com ações legais, podemos levantar uma ação pública, já viram isso já? Ação pública contra determinadas coisas, representações, podemos fazer isso, e manifestações pacíficas. São coisas que a gente pode fazer. Então aquelas manifestações que teve aí são totalmente coerentes e crentes poderiam participar. Veja qual é que é no domingo. Foi um crente matando no domingo para fazer isso, né? Mas talvez teria que ter uma dos evangélicos. Poderia, né? Dizendo, nós somos contra a corrupção, contra determinadas coisas. Ou como fizeram em alguns países contra o aborto. Em outras palavras, a igreja deve ser a voz profética, realmente. O que chamamos de uma consciência dos governantes do Estado, por meio de publicações, pronunciamentos, abaixo-assinado, processar o Estado. Para isso precisamos entender mais dos nossos direitos e também pelo voto. Então nós somos voz profética quando nós dizemos assim, não acreditamos nisso. E aí entra uma coisa importante, os evangélicos não votam naquele tipo de candidato. Por quê? Porque ele tem uma série de questões que são contrárias à vontade de Deus. Contrárias à vontade de Deus. Outra coisa, não devemos ter partido político. Isso eu falo como igreja. Cada um pode ter o seu. Mas como igreja, a igreja não pode ter um partido político. A igreja presbiteriana, né, partido da igreja presbiteriana, tal. Ou a igreja presbiteriana é filiada ao partido tal. A igreja não pode ter essa filiação. Por quê? Segundo o princípio reformado, a igreja não pode estar atrelada ao princípio de apego ao Estado. Então a igreja não pode ter isso. Acontece alguma coisa com esse pessoal, atinge a igreja. A igreja ela tem que estar livre disso. A igreja ela deve estar livre disso. Para ser voz profética, a igreja não pode ter partido então, político. Daí termino apontando para o próximo passo, né, que nós vamos ter. O cristão e não a igreja pode ter partido político? A resposta é: cristão pode ter partido político. Contudo, como que um cristão pode ser um político? Semana que vem. Deus abençoe.